Aí. Só eu na sala. O que você fazendo aí, Paulo? Entrei para ver. Ah, tá. Sai, isso na hora. Então, Meu pai. aí é tudo filezinho. Não, é Eita, passarinho. Um daquele grandão passarinho que pode ser feito. Como fosse isso também. E um peito. Um pacote. Não, mas tem um que é dois. Aí tem esse africano. Essa mercearia. Aqui na hora, na fila, chega umas 7. Aí, ó, o Rodrigo tava dois ali vazios de 15. Ele meteu o carrinho e passaram ele. Ele falou que ele tá no vizinho. Então, 15 não. Ah, ele colocou um pouco, mas ele colocou outro. Não, meteram o carrinho lá e a moça passou. Na hora ela vai falar alguma coisa e depois Tinha ele... ninguém. Então, Dois vazios lá de 15 volumes. mas é porque o dele era pouco, não era? Quer dizer, por um 20. Não, coisa pouca. Ó, isso aqui é um. Não, ele não conta, Conta. conta nada. Olha lá na placa. Ah, Mas lá naquele lote não conta. então, mas ali conta lá. Então, porque nós Ó, chegamos... todos do mesmo. Um volume. Um volume. Então, Ali é um. Ali é um. ali é Aqui é um. aqui é um, aqui é outro. Aqui é um. 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 Cadê mais? Aqui é um. Eu sei. Aqui é um, só tô dizendo. Não. 30 volumes, que é pouco. Devia ter um de 30, um de 20, um de 15. Aí. Aí, o terceiro. Daqui a pouco. Olha lá. Vai mais um. Tranquilo, tranquilo. Agora vai, a gente aqui já faz segundo. Oxe, entra aí. O negócio estava aqui, eu chutei sem querer. Ou que a mulher derrubou lá. Na verdade, eu chutei sem querer aqui. Ela deixou cair, quase bateu no meu pé, quase que bateu. Estava dando lá para baixo e ele veio para cá também. Então, quase que bateu no meu pé. O pessoal não vê. Olha. Cabeça. Mas a maioria dos pessoal aí deve fazer isso. Que é bom também. Né? Não é não, é? Sabe o que é bom essa matilha também? Você fazer aquela como faz na praia. Uma panadinha na fica só de espinho. A cervejinha. Só que não gosta é leve. Você pode fazer um pedaço disso lá. Entendeu? Claro. Fazer o que quiser. Estava pensando em fazer aquelas umas costas de coxa frita, bem empanadinha, que faz a moqueca de arraia. Então,
faz umas fotos lá. Agora, a gente não sabe se é o Valda Leite. Falei com ela, A mas gente não. não fazemos muito também, né? Não. Bom, porque você sabe que o Lênin do seu vai, né? Mas tudo dá certo. Final tudo dá certo. Não é? Depois, se você quiser, eu não tô fazendo isso pra gente comer. Sabe, pra gente comer? No final tudo dá certo. Depois eu quero. Já pensando no teste, né? Tirar ele já hoje. Não mexe no tempero. Ele do da salmoura. Tirar o teste dele. Já pensando no teste. Pra domingo. Ainda tem daquela carne? Sim. Nem deu, hein? Tem dois momentos. Deve vender naquele negócio lá da feita. Ah, sim, já vem. Filé de tudo. Lá vem filé mignon, de tudo que é tipo de carne. Mas eu queria ver se tinha para pagar a filé. Filé mignon de qualquer filé. De contra filé. Filé mignon de contra filé. Nem conheço. Ela é Um redondinha. corte, né? Deve ser miolo de filé, vai ficar tipo um filé mignon. Mas Peguei aquela que não você comeu. sim, mas nem filé mignon. Porque filé já é. E ela não tem outra dentro dela. Então, deve filé de. Sei lá. Pode ser miolo de filé. É redondo. Então, Não sei se é redondo. É um pedaço. Ele fez virou uma onda. E ela voltou todinha, ela falou. Tava lá assando a carne, ela. Ó, ele pulou ali, fez onda na. Claro que a gente quer ter o sorte de não pular os dois juntos. Vamos pular. E aí lá embaixo, ó. Mas foi. Ó, Foi. deu sorte de não pular junto os dois. Ai, meu Deus do céu. Tadinho do Felipe. E a gente fina, né, amor? Tadinho, aqui todo quietinho, calmo. Você viu, né? Quem diria, né, amor? Hein, amor? Você viu, né? O coitadinho, a coitadinha da Maiara, que fica na Maria, que demora pra ver. Teve vários, não tem Aquele mais. galo de piscina lá, o mais. Ali ela ainda era filhinha. Mas era só filho. É, mais do que eu já era. Muito. Galo de piscina. Aí depois arrumou outro. Fortinho também. E por isso só fiz isso. O Felipe já estava por causa dele. Eu próprio ela foi arrumar isso. Pô. Meu trabalhador. Tá fumando ela, né? Ela sim, ele não. Ela. Mas que o pessoal não tem que inventar, né? Mas não é igual a Helena Fábio, né? É, mas começa não começa igual, né? Mas ela já faz tempo, amor. Ah.
A cadeira tá, a cadeira que ela está sentando para trabalhar tá. Rasgou? Não. As rodinhas? As rodinhas não tem mais rodinha. Tá arranhando o piso. Aí, e as costas dela não tá aguentando. Ela sabia que a rodinha estava ruim mesmo. Então, aí agora, essa daí não tem, né? É. Ela falou, tia, ela vem para trás? Eu falei, vem, um pouco, bora. Eu não tava aí, tá virar tudo. Eu falei para ela, quando você vem, encostar um pouquinho, ela vem. Então, E às vezes ela fez aí uma não vez vai. só. Eu falei para ela, Tem- ela não é Tem uma molinha cadeira, que foi. não é uma cadeira. Vira e mexe que ela quebra a cadeira. Isso. Eu vou comprar na época. Você comprou um pra você? Uma feira. Não, ela é parecida com aquela lá. Um pouco mais forte. Boa noite, irmão. Se precisar, você compra uma lá para casa. Você não está trabalhando em casa mais? Eu queria uma que eu fazia lá na quarta. Assistir a live, fazer Então. tudo. Se quiser, então. Tirar a cadeirinha. Aquelas cadeirinhas, já viu? Aquelas assim, Mas nunca mais ele sentou na praça dele. Nunca mais eu vi ele sentar. nem pouco reais. Mas é isso. A cadeira é muito presente. Mas aquela cadeira. Ela é ergonômica. Hã? Ergonômica. Aí eu fui sentada na cadeira. Eu fui. A cadeira da gente sentar. Mas muito bom. Um pouco. Boa noite, irmãos. Boa noite. Oxe, Não tô falando? pensei que tinha saído. O que era? Você estava falando com alguém? Você ligou para alguém, aí que falou. Quem é? Aí, ó, tá dando bom dia, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Só para vocês terem ideia, a gente está falando aqui na fila do supermercado. Mercado. Agora que nós chegamos 1 hora depois. Que hora vai ser a live, irmão? 8h30. Ah, sim, obrigada. A Vera que está falando. Tá. Eu vou sair um pouquinho, porque eu estou chegando aqui no caixa, mas se não der tempo, eu volto para a sala. Tá bom. Vera. Oi. Oi, Jandélio, boa noite. Boa noite, meu irmão Paulo. Irmão, faz uma sala para os irmãozinhos aí, que eu estou na fila do supermercado aqui, ó. Fazer o quê? Uma sala? Como assim? Isso. Faz sala para os irmãos aí. Ah, tá. Servir um café, essas coisas? Isso. Serve um cafezinho, um suquinho, água gelada. A irmã Vera, pelo jeito, ela vai querer o quê, senhora? Só um chocolate Tá quente. Tá parecendo a rainha Esther ali. Olha a cama dela. Acho que era do rei Assuero, não era? Parece um trono, né? Caracas! Irmão José Cláudio, boa noite. Boa noite, irmão.
microfone? Não, depois eu Boa vou sair. Tá descarregando? Tá. Não. Ela mandou mensagem para mim. Tá. Certeza. Que lindo. Amei a ideia. Ajuda ele a fazer a janta. A irmã Vera, você estava com um parente enfermo, irmã? Era a irmã? É. Sim, minha Foi tua irmã? nora. Ah, é verdade. Foi eu que falei com a irmã um dia desses, né? Sim, E ela melhorou? Como que ela tá? tá bastante enferma ainda, irmão. Mas Tá em é casa Covid porque... também, não? Não, não é Covid. Ela tá com pneumonia e com os rins infeccionados. Mas tem alguma coisa a ver com Covid, não? Não, não tem nada a ver com Covid. Já foi feito o teste, tudo. Tá normal. Ah, tá. A minha irmã também está muito mal. Os rins estão praticamente tudo parado, mas foi tudo devido ao Covid. Hoje mesmo o O médico COVID. ligou e falou que é só Deus mesmo e a gente continuar orando, porque pelo que ele falou é só Deus mesmo. É muito triste, né, irmão? Essa doença, ela paralisa os órgãos internos, né? E é muitas famílias, né, irmã? Não é uma ou outra. Eu tenho alguns grupos de alguns irmãos de quando eu pertencia ao sistema religioso, a necessidade está batendo em todos os lugares, todo mundo pedindo para orar, para apresentar, é um parente, um tio, um irmão, um sobrinho, o negócio está pegando. É. Muita gente. Tem morrido muito conhecido também da gente, né? A gente fica triste, né? Fazer o quê, só né? o Senhor mesmo. E a gente está se cuidando, e tem pessoas que estão pegando e morrendo, que também estavam se cuidando. Então, a gente não sabe como que fazer, né? A gente fica em casa, mas não tem... Só Deus mesmo para guardar. Com essas restrições todas que está tendo, eu faço serviço em mercado. Hoje eu fui no mercado, quer dizer, eu vou em mercado todo dia, né? Que eu trabalho com manutenção. Hoje os mercados estavam parecendo praia, de tanta gente comprando chocolate e peixe. Então, as pessoas, no fundo, não estão preocupadas com o Covid. Ninguém está nem aí para nada. Não estão com medo, né, irmão? Só Deus mesmo para guardar o povo. É que os desejos da carne falam mais alto, né? Desejo de presentear chocolate, de comer chocolate. Não tem... Não pensam, né, que pode até, num ovo de Páscoa, alguém já ter pego e deixado vivo, né? Tá bom. Irmã Dami, boa noite. Mandame família. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmã Vera. Boa noite, irmão Xandiano. Boa noite, querido. irmã. Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos bem, graças ao Senhor. E o nosso chefe, irmão Danilo, tá bem? Tá ótimo, ele tá aqui. Opa, tudo jóia, meu irmão? Boa noite a todos. Boa noite, irmão Danilo. Agora eu fiquei mais aliviado. Quando o nosso chefe está próximo, a gente fica mais tranquilo. Que chefe. É da tribo, né? Chefe. Não, você sabe que aqui não tem chefe, né? Mas eu falo assim só para a gente ficar
mais sem vergonha. Para descontrair, né? É. Conforme foi dito, irmão Danilo, se você quiser aí, a gente já pode começar a ler a palavra aí. Dar graças, né? E começar a leitura. Não sei se é bom esperar mais um pouco. Tem pouca gente ainda, né? É verdade. Tem poucos irmãos, né? Aí, vamos ver, né? Os irmãos deram algum posicionamento? Então, o que a gente foi dito para agilizar essa questão, né? Para não deixar passar muito da hora, para não alongar muito a reunião, né? Na realidade, eu não tive muito tempo hoje de acompanhar a conversa do grupo. Inclusive, acabei de chegar do serviço. Eu também não tive, não. Estava mexendo aqui nas coisas em casa. Mas eu acredito que seja prudente se a gente dar continuidade. Eu já estou com a... Acabou de pegar, comentado algum ação? Ô, irmão Danilo, você falou aí, eu não entendi. Não sei se foi para nós. Referente a pedido de orações, chegaram a mencionar alguma coisa? Não vi nenhuma. Só uma irmã pediu agora uma oração por. A irmã Cláudia, né? Ela pediu oração aqui. Quer ver? Deixa eu já dar uma olhada aqui. Ela pediu para orar. Deixa eu já te falo aqui rapidão. A irmã Cláudia, peço orações em favor da minha tia Lúcia. Fiquei sabendo que ela está entubada. Só tem essa menção, mas tem muitas necessidades, né? A nora da irmã Vera aí, né? Ainda não está bem. Vamos apresentar. Cláudia, tudo bem? Irmã Vera. Boa noite, Danilo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Irmã Vera, ela já conhece o senhor, irmã? Então podemos dar graça, né, irmão? Podemos dar graça? Vamos. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, nesse momento, por estarmos aqui, por essa preparação que o Senhor nos tem dado, de nos exercitar na tua presença, Pai. Pai, nós te agradecemos pela riqueza de estarmos nessa posição tão bendita, ao qual não é por mérito nosso, porque somos falhos e errantes, mas pelo alcance da tua graça, o Senhor nos despertou, o Senhor nos trouxe até ti. Pai, nós te agradecemos pela sua intervenção, através do nosso amado Salvador Jesus Cristo, ter entregue o seu Filho amado, unigênito, para morrer ali por nós naquela cruz, está dando nós aqui vida e vida com abundância, segundo a tua vontade. Pai, nós te bendizemos, te pedimos, recomendamos, Pai, aqui os inúmeros pedidos de orações, ao qual foi mencionado nessa noite. Nós não a conhecemos ainda, mas te apresentamos na tua mão, Senhor. Não sabemos se ela te cumpre,
mas que maiormente, independente da circunstância que ela esteja passando, que ela possa ter alegria e paz diante da tua presença e consciência dessa pessoa tão bendita, ao qual nós hoje podemos proclamar e glorificar, que é a ti, Pai, e ao nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que ela possa também, Pai, ser despertada diante da tua misericórdia. Pai, apresentamos também a familiar da nossa irmã Cláudia, que se encontra entubada naquele hospital. Apresentamos nas tuas mãos também a irmã do nosso irmão Jandélio, que se encontra nessas situações difíceis. São inúmeras famílias, Pai. Mas que em tudo, Pai, eles possam ser alcançados pelo seu Espírito, pelo seu amor, pela sua verdade, que independente da situação ao qual eles vierem a passar nesta vida, nós te pedimos, Pai, eles possam ser conquistados por ti, assim como nós estamos sendo conquistados por essa palavra tão bendita, pelo seu amor, por essa graça tão maravilhosa. Conforta os familiares, Pai, dá força, porque o momento é difícil, dá força para cada um de nós, Senhor, porque nós não sabemos o dia do nosso amanhã, somente tu sabes, mas que em tudo nós possamos ter paz contigo e firmeza para suportar o que o Senhor permitir de nós suportarmos nessa vida. Aqui nós te apresentamos a todos nós, Senhor. Apresentamos aqueles que não estão aqui, alguns que talvez não, mas que em tudo, consolar, fortalecer a presença. Que bem dizemos, não em nosso nome, Pai, mas em nome e honra dessa pessoa tão bendita, e te pedimos, Pai, nos instrui naquilo que nós vamos nos exercitar nessa noite, e que em tudo possamos aprender um pouco mais de ti. Te pedimos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, qual é bendito por todos sempre. Amém. 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 Hoje a gente vai ler 7 de São João, né? E é bem extensa aqui a leitura. Acho que o irmão Paulo ainda está no mercado, né? Oi? O irmão Paulo ainda está no mercado. Estou Boa noite. chegando Boa noite, no caixa, mas estou ouvindo os irmãos aqui. Ah, maravilha. Algum dos irmãos tente de ler aí, 7 de São João? O que está fazendo? Irmão, só dando um lembretezinho, a partir do momento agora, novamente, né, os que chegaram agora após, nós vamos estar estudando em exercício, nesse assim estão todos em paz, nós vamos dar continuidade ao exercício do livro de João, capítulo 7. Se os irmãos tiverem algum outro ponto a fazer pela guia do Senhor, fiquem à vontade. E, se possível, os irmãos que não tiverem a falar, desativar o áudio, só para não cortar, né? Tudo bem? Para nós podermos darmos continuidade. Eu posso ler o 7, os irmãos autorizam? Fica à vontade, meu irmão. Tá, eu vou ler aqui. É um pouco extensa aí, se eu gaguejar um pouquinho, os irmãos me perdoem e acompanha, por gentileza, tá? E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo,
mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Mas, quando seus discípulos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizia alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuravam matar? Ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabe verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. É verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procurava, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus, os principais do sacerdote, mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu vou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e os ensinará aos gregos?
Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão em seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os quais nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente, esse é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não trouxestes? Responderam-lhe os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós foste enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Irmã Vera, irmã, me escuta? Irmã Vera? Acho que a irmã agora, eu acho que a irmã não estava ouvindo. Acho que a irmã desativou o microfone. Tudo bem. É que a irmã acho que não tinha percebido e estava ativado, mas está tranquilo agora, tá bom? Muito obrigado.
Acho que a irmã ligou novamente o áudio, Mar. Irmãos, estão ouvindo bem aí? Sim. Sim. Falar do nosso amado Salvador Jesus Cristo não tem assunto mais importante, mais sublime, mais alegre, e que o nosso coração jubila de alegria. Falar desse nome, Jesus Cristo, é o núcleo de toda a nossa adoração, porque o que ele fez por nós, jamais alguém poderia fazer por alguém, e também para o futuro também não. As estatísticas são de que ninguém teve tão grande amor por nós como o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nesse capítulo 7, é mais um marco do enfrentamento que o Senhor Jesus teve, de todas as dificuldades, as situações difíceis, os embates, o ódio que ele teve que enfrentar, a discordância e mais uma série de coisas de origem maligna. Nós vemos aqui que já sua própria família, o crédito dele já era muito pequeno, ou quase nenhum, né? No versículo 3 aqui diz, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia,
para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos deles até que tinham um pensamento, vamos dizer, abusivo, egoísta e também interesseiro. É o retrato desse mundo que nós vivemos. E o Senhor disse no versículo 6, disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então, o adjetivo, o único que pode se colocar nesse mundo é a maldade que existe, né? E o Senhor veio, se submeteu a isso aqui, para que nós alcançássemos a sua misericórdia. E tem mais. Nada vem de nós, porque isso aí ele nos presenteou, olhou para nós com um olhar de misericórdia. Ontem mesmo nós lemos, em Mateus 4, uma situação semelhante, né? Que ele não olhou para os grandes, né? Mas foi lá na Galileia buscar os pequenos, convertendo os corações, e assim ele seguiu, né, nesse mesmo propósito de chamar aqueles que são seus, aqueles que o coração está aberto para ele, aqueles que, quando ele fala, o coração se curva e a mente procura entender e seguimos esses passos. É tão maravilhoso que a gente fica sem palavras para enaltecer todo esse riquíssimo ensinamento. Sempre o Senhor abre dos seus tesouros, das suas preciosidades, para distribuir para todos nós e colocar dentro do nosso coração essa maravilha, esse amor, esse carinho, essa mão poderosa que ele pega nós e vai nos conduzindo, né? Aqui, por todo esse processo, esse capítulo é um pouco extenso, tem muita coisa aqui. Eu também não vou me esticar muito, muitos irmãos vão ter as suas posições, seus pensamentos, mas aqui fica marcado isso, irmãos, né? O Senhor, cada vez, cada passagem, ele tinha um enfrentamento. Ele batia de frente com o mal, né? Porque ele já conhecia os corações, sabia de tudo, né? Se a gente for lá no final, né? No último versículo, aqui diz, és tu também da Galileia? No último, no 52. Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Então, irmãos, vê que ontem até nós falamos, né, sobre... Porque ele foi lá, ele trouxe os galileus, né, que eram pessoas simples, humildes, de um coração assim aberto, e ele não foi atrás dos grandes como até hoje, né? Os grandes, no sentido da palavra, não são pessoas literalmente poderosas, né? Porque tem gente rica que tem um coração maravilhoso, que se abre para o Senhor, e muitas vezes também nós sabemos que é o próprio Senhor que fez essa obra nesse coração. Não vamos entrar no mérito da posição social de ninguém, né? Mas aqui, né, como está dizendo isso no final, é que na Galileia só tinha gente humilde. Então, os grandes homens da época,
eles já acharam que a Galiléia era um lugar desclassificado, né? Era um tipo de um lugar, assim, uma periferia das piores espécies, né? E que dali não poderia sair nada bom. Já isso está próprio no homem, o egoísmo, né? A diferenciação, como é que a gente diz também? Essa fobia, né, de pessoas que não admitem, né, gente humilde, essas coisas todas. Então, isso vem desde os primórdios, né? O irmão vê que já o Senhor Jesus já pregava isso, por isso que também muitos não acreditaram nele. Agora, essa é uma razão que nós não podemos entrar, porque ele veio para os seus, né? E nos resta orar para que ele complete o número dos seus escolhidos, mas nós não podemos apontar ninguém dizendo esse é do Senhor, esse não é do Senhor. Não cabe a nós isso, em hipótese alguma, né? A gente só olha com um olhar de misericórdia, ora para todos, fala do seu grande amor, mas nós não podemos entrar no mérito, porque o sangue foi derramado por todos, sem exceção. Agora, o crer, aí já pertence aos desígnios do Senhor. Nós fomos agraciados, né? Colocou no nosso coração esse desejo, e nós estamos felizes aqui contemplando isso e desfrutando, né, dessa maravilha. Nós estamos se alimentando como aquele leite materno, que é o alimento mais poderoso que tem, né? Para um bebê, para o ser humano. E o Senhor, ele nos dá o alimento melhor que as nossas almas precisam, que é a sua palavra, cheia de amor, cheia de misericórdia. Então, aqui ficou bem explicada essa parte da própria família do Senhor, né? Que eles não eles queriam também desfrutar, né? Ele é nosso irmão, então vamos ver se a gente pega uma carona aí com alguma coisa que ele possa trazer para que a gente possa ter algum benefício, né? Em relação ao conforto material, vamos dizer isso, e coisas desse gênero aí, como até os dias de hoje. Mas é muito maravilhoso porque o Senhor, ele já sabia também, né? Porque ele disse aqui no 6, o 7, né? Versículo: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Não precisa dizer mais nada, né? O mundo é uma situação terrível, por isso que o nosso agradecimento, né, sabe, toda a nossa alegria, tudo aquilo que nós possamos externar de amor que sai do nosso coração, é realmente agradecer ao Senhor pelo que Ele nos fez, né? Porque isso não olha, isso é uma grande virtude, isso é algo que nós não temos uma colocação certa ou um pedestal, seja ele mais alto que for, para colocar esse carinho que o Senhor teve por nós, de abrir o nosso coração e colocar a sua verdade, e nós cremos piamente e também um dia logo nós vamos estar com Ele. Né? Então, irmãos, eu até aqui, né, eu paro por aqui, porque é muito extenso, e mais algum irmão terá algum pensamento maravilhoso aí. Só até aqui, então. No capítulo 7,
nós temos algumas revelações, inclusive relacionada ao sacrifício de Cristo, a sua aparição, quando ele fala para os irmãos dele que não é chegada a hora, que ainda não era o momento em que ele vai aparecer como aquele que a festa dos tabernáculos, né? Aí se refere à festa dos tabernáculos. É a Páscoa e tem depois a festa dos tabernáculos, que é a festa que Israel comemora pela sua chegada na Terra Prometida. Ali é quando Jesus vai aparecer para os seus, mas não é agora o momento, é depois. O momento ali não era a hora dele se manifestar para todos. Mas é interessante o interesse dos irmãos de Jesus naquilo que Jesus era capaz de fazer para granjear ali o interesse do mundo, para mostrar para o mundo e ter vantagens com o mundo. Ninguém que faz os sinais que você faz, se é que fazes, mostre para o mundo. Quer dizer, Jerusalém seria o melhor lugar para mostrar, para Jesus mostrar, eles sendo irmãos de Jesus, iam poder também desfrutar dessa popularidade. E ali a ideia de usar o nome de Jesus ou a pessoa de Cristo para ganhar o mundo e sua popularidade e seus interesses. Isso demonstra que eles eram incrédulos, né? Até o momento não criam em Cristo, e queriam usar o nome de Cristo e até os seus sinais miraculosos para que o mundo pudesse dar a eles algumas vantagens. Esse é o coração da cristandade hoje, né? Ela não tem interesse na pessoa de Jesus, na sua verdade, na sua pregação, mas em usá-lo para ter benefícios nessa vida. Então nós vamos ter aí essa condição de homens incrédulos querendo usufruir da influência de Jesus Cristo. Vamos ter Jesus negando em momento a essa aparição, mas depois ele vai à festa. E a ideia da água, ele não se manifesta na festa, mas ele fala de outro que vai ser a manifestação ali, que é o Espírito Santo, que vai descer sobre os que creem e vai dar a esses uma condição especial, espiritual, poderosa, que é não só ter água para saciar sua sede espiritual, mas como também dar essa água para quem precisa. Aí a figura de Israel. Israel, quando eles estavam no deserto, eles tinham uma rocha que dava água para eles. E cada um podia beber daquela água da rocha e só podia matar a própria sede. Cada um pegava para si a água que precisava. O Espírito Santo, dado ao crente, ele não só mata a sede do crente, mas também jorra, né, água para a vida eterna. Todos que estão próximos desse crente, desse salvo, pode receber dele, claro, né, um testemunho, vida pela palavra, porque ele tem o Espírito Santo nele, que jorra dele água para outros também. Então ele passa a ser uma fonte. Veja, ele não pega para si, ele tem para si e é uma fonte para outros. Essa é a promessa que ele está anunciando aí. Quem crê em mim, né? Venha, tome, beba, né? Da água que eu vou dar, que ela vai fazer em você uma fonte que jorrará para a vida eterna. Nesse contexto, nós vamos ter agora, falando dos irmãos de Jesus, na sua incredulidade, nós vamos ter agora um coração de quem poderia fazer isso. Quando ele sobe e fala, vinde a mim, na passagem lá, para tomar água, quem tem um coração com esse propósito? De ir a Cristo para ser, em Cristo, uma fonte de bênçãos para outros. Veja que já não tem ali o interesse que os irmãos dele tinham. Usar o nome de Cristo para ganhar o mundo. Mas ser um servo de Cristo. Para, fazendo a vontade dele, ganhar outros para Cristo.
O chamado é esse, né? Se você recebeu a água da vida, o que você faz com ela? Nós temos uma fonte em cada um de nós que jorra, que jorra. E o que eu tenho feito com essa fonte? Se eu recebo esse chamado para ir a Cristo, não é só para, né, estar com Ele, mas dele fluir para outros também. Não como os irmãos dele, que queriam ganhar o mundo, mas pelo contrário, nós rejeitamos o mundo para termos Cristo. E é tendo Cristo que automaticamente, né, ele nos usa para poder atrair outros. Existe um objeto da nossa adoração, que é o Senhor Jesus, a quem amamos, e a ele somos atraídos, e sendo atraídos a ele, nesse exercício, nos tornamos automaticamente uma fonte para sermos bênção para outros irmãos. Veja que o interesse aqui em si não é o irmão, mas é Cristo. E é o meu interesse por Cristo que transforma o meu coração a também estar disposto a servir o irmão. Uma coisa não pode ser ao contrário. Eu não posso querer o irmão deixando de lado o Senhor. Então, o exercício real que eu tenho na minha vida, de meditação na palavra, de exercício com o Senhor, de oração pelos irmãos também, preocupação, coisas desse tipo, é que revelam diante do Senhor se realmente eu tenho alguma coisa com meus irmãos. Primeiro uma coisa, depois outra. Mas, quando o nosso coração ele está muito interessado nos irmãos, ou nas coisas dos interesses de homens, provavelmente é nela que nós vamos se apegar e se perder. Porque quando Cristo não é o alvo do meu interesse, eu não vou ter Cristo como sendo o principal agente da minha vida, mas os meus interesses com o mundo e com os meus irmãos. É muito pernicioso isso. É quando eu olho para uma assembleia e vejo a oportunidade de satisfazer a minha carne, os meus interesses, como fizeram os irmãos de Jesus. Tinham Jesus do lado deles, mas queriam usá-lo para ser populares, para ficarem popular entre os homens do mundo. Quando eu tenho esse coração, eu preciso estar em oração com o Senhor para aprender que primeiro tenho que estar em Cristo, aprendendo dele, e dele deve fluir qualquer outro tipo de exercício que eu queira estar fazendo na vida, ou com a Assembleia, ou com outra situação. Sem Cristo não podemos fazer nada. A carne de nada aproveita. Nada. É zero. E sem mim, nada podeis fazer. São duas coisas. A carne, nada aproveita. E sem mim, nada podeis fazer. Até aí. É incrível, irmãos, aqui como o irmão Marcos e o irmão Reinaldo falou, é incrível como a condição humana ela se revela de forma sublime, né? O homem, no seu estado natural, ele não tem como esconder a sua condição de pecador. Não tem como. Diante da luz, os seus pecados são manifestos. Né? Os irmãos de Jesus, uma prova disso, a demonstração clara da condição do homem sem Deus. O irmão bem trouxe, os irmãos já trouxeram bem essa parte da rejeição dos seus irmãos, né? Eles já explanaram. E o Reinaldo, ele trouxe essa parte aqui do versículo
o nosso capítulo, versículo 4, né? Que diz, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, sei que faz dessas coisas, manifeste-se ao mundo. O engraçado é que eles fazem isso, eles dizem isso aqui, né? Seus irmãos falavam isso, né? Pediu para que ele fosse para a Judéia, pediu para que ele manifestasse essas coisas ao mundo, mas se nós olharmos para o começo do livro de João, capítulo 1, o Senhor dá o seu cartão de visita, né? Ele diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, versículo 3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, ou seja, o homem não compreendeu. A nação pela qual o Senhor tomou forma de homem e encarnou, não compreendeu, não aceitou, não receberam ele pelo Cristo, por aquele que o livro do Gênesis, no capítulo 3, e versículo 15, falara daquela profecia, primeira profecia da Bíblia. Eles não acataram, não receberam, né? E o mundo, ele teve esse privilégio de receber esta luz, né? Este homem, irmãos, ele veio com testemunho, ele diz aqui, ó, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui já está falando de João, né? Que João veio, né? Já fala do testemunho de João, que João veio para que testificasse da luz, daquele que viria, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Tanto é que João, quando vê Jesus se aproximando para ser batizado, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, na mão dele, ele tem a pá que limpa toda a ira. E todos que se aproximavam dessa luz, irmãos, ele poderia vir que todas as trevas que tivessem, o seu pecado era manifesto. Tanto é que no nosso capítulo, ele diz que ele vos odeia porque ele dá testemunho que suas obras eram más. Então, a maior forma das pessoas aqui, ó, no versículo 7, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Então, a condição é essa. Ele diz aqui, ó, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem, versículo 9, todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ou seja, o homem que ele fez, o homem que ele deu fôlego de vida, o homem que recebeu todas as diretrizes para morar, para viver neste mundo, o homem que recebeu todas as promessas, aqueles que recebeu de Moisés a lei, que houve todo um preparo, que foram usados profetas como Isaías, Jeremias e tantos outros, né, para falar da sua linhagem. Tanto é que aqui fala, mas da Galileia, como que pode vir o Cristo da Galileia? Ele vem da descendência de Davi, né? Ele vem de Belém, da Judéia, de Belém, né? Então eles não
compreendiam. Mas outra condição aqui, nós vemos no capítulo 3, e versículo 16. Nós vemos um livro, esse capítulo, esse livro tão maravilhoso, que o livro de João ele é repleto, né, é um livro evangelístico, né? E ele fala mais aqui, ó, porque Deus amou o mundo. Aqui já está falando de Deus Pai. Amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, qual era o desejo de Deus? O desejo de Deus é resgatar o homem. Né? O seu Filho se manifestou para resgatar o homem, para resgatar os galileus, a nação de um modo geral. Né? A nação de um modo geral. Tanto é que no capítulo 1 ele diz, versículo 13, se eu não me engano, versículo 11, veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, né? Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, né? Mas de Deus, ou seja, do Pai, da vontade do Pai, aquele que o Pai entregou, de maneira nenhuma eu os lançarei fora, ninguém pode arrebatar das minhas mãos, diz o Senhor. Então, essa condição. Aí, voltando para o capítulo 3 de João, e também no versículo 18, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, veja bem, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o quê? Mais as trevas do que a luz. Amaram mais as coisas desse mundo, né, irmãos? Amaram mais as coisas desse mundo, amaram mais o presente século, né? E não amaram a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, né? Qual era o amor as obras más, as trevas? Eles esqueceram a luz e amaram mais as obras desse mundo, mais as coisas que são passageiras, né? Amaram, tem até um versículo que fala que agora me fugiu da memória. Mas a condenação é esta, irmão. A condenação é esta, que amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal e aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz, ela coloca em evidência. Ela coloca em evidência. Então, as pessoas naquele momento procuravam o quê? Procuravam matá-lo. Tanto é que ele vai em oculto, ele vai escondido entre a multidão. E ele, conhecendo os pensamentos das pessoas, ou sabendo de tudo que se passava ali naquele momento, chega um momento que ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar, começa a falar das Escrituras, a falar da palavra. E aí os judeus começam a dizer, os principais, mas não é esse que nós procurávamos matá-lo? Não era esse aqui que nós o procurávamos? Né? Então, nós precisamos entender uma coisa, irmãos, a condição do homem hoje, da grande casa, é essa. É uma condição precária, uma condição de confusão. Hoje, a confusão reina, né? A incredulidade mais ainda. Né? Hoje nós vemos
O Senhor hoje, no meio da cristandade, funciona como um caixa de banco, né? Em que, fazendo boas obras, ele é obrigado a me abençoar. Não é bem assim. Aqui, essas obras sejam manifestas para que as pessoas creiam. Isso aqui, nós está falando da condição do homem. O homem, no seu íntimo, ele quer isso. Mas não é isso a vontade do Senhor para nós. Não é essa a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós façamos a obra que Ele nos confiou. Qual é a obra que Ele nos confiou? Fazer a vontade do Pai. Viver uma vida devotada ao Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. E os próprios familiares não acreditavam na obra do Mestre, na obra do Senhor, né? Aí diz aqui mais, o mundo não vos pode odiar, né? Não, isso aqui eu já li. Subi vós a esta festa, e eu não vos subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está próximo. O irmão Reinaldo já falou muito bem disso, que ainda não era manifesto, né? Não estava se cumprindo o momento, não era chegado o momento ainda. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu também e manifestamente, mas como em oculto. E os judeus faziam o quê? Procuravam na festa, dizendo, onde está? Onde está ele? Né? Quando nós vemos na passagem do capítulo anterior, as pessoas sempre procuram Jesus atrás de quê? Atrás, principalmente o judeu, atrás de ver prodígios, milagres. Do mesmo jeito é hoje. Quando você diz, eu já vi até um caso semelhante a essa, quando você vê uma pessoa que vai, um grande pregador, vai aí do sistema, hoje vai fulano de tal. Rapaz, vem em caravanas de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque ele quer, ali, naquele momento, não vai ser glorificado o Senhor, vai ser glorificado aquele pregador, aquela pessoa vai estar em evidência. Não é o Senhor que vai estar em evidência. A preeminência não é do Senhor, mas é daquele homem que está ali à frente. Aquela pessoa lá vai ser a pessoa importante. Então as pessoas vêm de todos os lugares, né? Se brincar, o nego chega 1 hora antes para pegar o primeiro lugar, para pegar lá à frente, para ouvir as profecias, ouvir isso, aquilo, outro. Né? Mas o Senhor era profeta, o povo ficava admirado, porque como é que ele sabia? Né? Diz aqui, ó, os judeus se maravilhavam dizendo, como sabe essas letras? E as tende aprendido? Perguntavam entre eles. Né? Então eles ficavam bobos. Como é que um carpinteiro, como é que um filho, José, o Nazareno, o carpinteiro, né, de Nazaré, como é que ele sabia dessas coisas? Assim também como as pessoas ficaram maravilhadas quando Pedro começou a falar, Pedro e os demais, aqueles 120, que estavam lá em Atos capítulo 2, que começaram a falar na língua da sua língua mãe. Né? Então, as pessoas ficaram maravilhadas com a desenvoltura do Senhor ali. Mas eles não entendiam, irmãos, que tudo aquilo não é. Ele fala, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquele que me enviou, ou seja, do Pai. Eu faço as obras do meu Pai, eu não faço de mim. Porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que crê no Senhor, começa a querer fazer obras dela, o Senhor, irmãos, é colocado de lado. É colocado de lado. Então, temos que sempre prezar
em fazer aquilo que o Senhor deseja. A vontade sempre tem que ser a vontade que prevalece sempre em nossas vidas, tem que ser a vontade do Senhor. Né? O livro, o Evangelho fala que uma comida tenho para vós. Qual é a comida? É fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa maravilhosa. Então é necessário que nós comamos sempre dessa comida, fazer sempre a vontade do Senhor. Até aí, irmãos. É importante, irmãos, só uma observação. A palavra mundo na Bíblia, ele tem 3 aspectos. Mundo, criação de Deus, o qual Cristo veio e morreu, né, para pagar nossos pecados. O mundo como sociedade, que é o homem buscando, através do sistema do mundo, uma forma de viver sem Deus, que é biblicamente inimigo de Deus, por causa disso. O mundo como sociedade e o mundo como sistema humano. Então, é criação, sociedade e sistema humano. No sentido de criação, que apresenta João, no versículo 1, que Deus amou o mundo, é cosmo, é criação de Deus, que ele criou. E esse mundo, ainda que todos os homens da terra tivessem sido tirados do mundo, o mundo ainda assim está amaldiçoado. O mundo não se livraria da maldição por causa da presença do homem, mas por causa daquele que o sujeitou. Maldita é toda a terra por causa de ti. Então ela se tornou maldita. E Cristo, quando ele veio ao mundo, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse sentido, porque o mundo e tudo que Deus criou foi dado para Satanás por causa do pecado de Adão. Foi tudo amaldiçoado. Então nós temos aí uma esfera em que o mundo precisa receber, Romanos, né? O mundo, a terra geme até hoje por causa daquele que é sujeitou, aguardando a expectação da glória dos filhos, né? Que vai fazer tudo se tornar novo. Então, tira o pecado do mundo. Temos esse aspecto aí. E Jesus, quando ele veio para os seus é os judeus mesmo, e os seus não receberam. Primeiramente, Cristo ele veio para os judeus. O Filho do Homem veio tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois que vai entrar os gentios na história. João capítulo 10 ele vai dizer, né? Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também vou juntá-las, né? Isso no futuro ele vai fazer isso. Então, inicialmente, ele vai tornar propício a nossa salvação. É a propiciação. Então, ele vai primeiro, ele com Deus, vai como se estivesse limpando o terreno, dando a Deus a glória devida, a santidade e a justiça devida, para tornar propício a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Isso é propiciação. Né? Para todo aquele que nele crê. Isso é substituição. Aí vem a substituição depois. Porque o mundo vai aparecer nas Escrituras, né? Que Deus amou o mundo, mas depois em João, lá na 1 João, vai dizer: aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aí já é mundo no sentido sistema, sentido social, né? Aquele que faz tudo no mundo para não precisar de Deus. Então, vamos entender os aspectos do mundo na Escritura para podermos também saber as posições. Eu não falo muito bem aí, mas às vezes nós entendemos que mundo como sociedade, mundo como criação de Deus, cosmo, tem João Cosmo, né? Criação de Deus, que ele criou para seu propósito,
ele vai agora tornar tudo de novo para Jesus Cristo, né? Efésios, fazer com que nele esteja toda a plenitude da vontade em Cristo Jesus. É bom ter essas compreensões, porque o Evangelho de João, ele, olhando de cima, nós vamos andar profeticamente nele. Ele fala do remanescente, fala do milênio, ele fala da sua chegada aos judeus de forma profética, olhando de cima. Aí você desce um pouco, vai para o chão, e aí você vai ver agora o aspecto dele mais próximo de nós, né, da nossa vida diária, e também no seu ministério, Então, é um livro, claro que nós temos estudando um livro muito rico, né, de entendimento, mas nós tivemos na cristandade muita confusão com isso. Eles acham que tem que ganhar o mundo, né? Igual os irmãos de Jesus. Eles acham que o mundo que Deus quer melhorar o mundo, que Deus amou o mundo, então ele quer melhorar o mundo. Ele ama o mundo, né? Mas o mundo aí é uma coisa. Mas o mundo, o seu sistema, é inimigo de Deus em todo o seu propósito. Todo o seu propósito. Ele faz de tudo para que Deus não seja reconhecido através do homem e do seu sistema de vida. Tudo que eles fazem é para demonstrar que não precisam de Deus em suas vidas. Quando começou o sistema humano? Alguém sabe quando foi que começou o sistema humano? Quando foi que deu início o sistema humano do mundo? Quem foi o primeiro que começou com isso? Caim? Caim, exatamente. Caim começou com isso. Caim, ele foi o pontapé inicial. Dele vem todos os sistemas dele vem a arte, vem o ferro, vem todo o homem, a criação humana, para se desviar da vontade de Deus. Esse é o sistema humano, é o mundo em si que Deus vai destruir ele por completo, né? E vai fazer tudo novos céus e nova terra, e tirando aí toda a maldição, isso só lá para frente, né? Mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mesmo com o homem ou sem o homem, o mundo continuaria precisando de um sacrifício para torná-lo propício, para torná-lo, dar a ele a condição de, através de Cristo, se fazer tudo novo. Tem uma colocação mais precisa que eu não sei, não me foge a palavra agora, meu irmão que tem mais entendimento aí pode ajudar, mas é mais ou menos isso. Lembrei aqui, ó, no livro do Bruce, Definições Doutrinais, você procura lá, mundo. Ele vai falar sobre os 3 aspectos e vai colocar os versículos. Tem que ir lá, ele no PDF, vai lá procurar mundo, ele vai explicar os 3 aspectos do mundo e vai dar os versículos com mais precisão, que eu não sei expressar direito.
Irmãos, os irmãos me ouvem bem? Sim, irmão Alan. Ok, irmãos. Estava pensando aqui um pouco ainda nesse princípio aqui desses versículos do nosso capítulo, né? E essa questão que o nosso irmão Reinaldo trouxe, ela deixa muito claro para nós essa situação aqui até o versículo 9, né? Depois desse aspecto que o irmão explicou, né? Das características da palavra mundo, né? Quando ele diz assim no versículo 7 do nosso capítulo, ele fala assim: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Né? O irmão já explicou a situação de que o Senhor denunciava, né? E nesse aspecto aqui, é o aspecto que o irmão comentou, né? Do sistema, né? E é interessante a gente pensar, se a gente observar o versículo 3, o Senhor Jesus está dizendo isso a seus irmãos, né? E o Senhor Jesus está falando para os próprios irmãos dele, ou seja, aqueles que eram também nascidos de José e Maria, né? E por que o Senhor falou isso, né? Que o mundo não vos pode odiar? Porque eles faziam parte do sistema, estavam de acordo, né? Estavam em comunhão com esse sistema. Então, eles não poderiam ser odiados, porque eles estavam participando disso, né? E, ao contrário, o Senhor Jesus denunciava essas coisas, né? Essas mais, esse sistema ruim, corrompido, né? Uma das coisas que eu lembrei agora é quando o Senhor entrou no templo fazendo a purificação, né? Por assim dizer, aquelas coisas tudo pervertido, aquele sistema de negócio, né? Como o irmão chegou a comentar na cristandade nos dias de hoje, né? O Senhor Jesus foi rebentando com tudo aquilo ali e eles não ficaram contentes, né? Porque ele, de certo modo, estava denunciando aquelas coisas ali, né? E aí os irmãos dele falam, vai, sobe a festa, né? Por que você não sobe a festa? Porque os irmãos dele, irmãos, também sabiam que os judeus procuravam matá-lo. Isso é falado logo no versículo 1, né? Do nosso capítulo. E aí ele fala no versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, né? Então a maldade, ou seja, as obras das trevas, né? Era tão perversa que seus próprios irmãos queriam colocar ele numa situação que ele pudesse ser capturado para ser morto, né? Mas Jesus fala no versículo 6, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo o vosso tempo sempre está pronto, né? Acho que em João, mais para frente um pouquinho, no versículo 8, né? O vosso tempo sempre está pronto. Por quê? Porque se aquelas pessoas morressem naquela condição de incredulidade, que ali fala que os irmãos não criam nele, né? E se eles morressem nessa condição, que o vosso tempo sempre está pronto, eles morreriam em seus próprios pecados. O Senhor fala acho que em João 8:24, irmãos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. É isso mesmo, João 8:23 e 24. Vai falar assim, ó. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, ou seja, vocês fazem parte desse sistema, né? Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Lá no nosso capítulo ele fala, porque não criam nele, né? E ele alertou, olha, o tempo de vocês, né? Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Ou seja, tome cuidado. Não morra nessa condição de incredulidade, né? Porque eles queriam que Jesus fosse capturado para ser morto, né? E é terrível a gente pensar que isso partiu dos seus próprios irmãos por parte de mãe, né? É muito terrível. E aqui ele fala no capítulo 7 que o mundo não pode odiar,
a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Se a gente for lá em João 17, irmão, João 17, a partir do versículo 11, João 17, 11. Ó, lá no nosso capítulo, vou só voltar um pouquinho aqui, só para poder dar entendimento do que eu vou falar, irmão. Ó, lá no 7, no nosso capítulo, versículo 7, o Senhor fala que o mundo não pode odiar, né? Agora, nós vamos ler no 17 a partir do 11, mas dá um pulinho aqui no 14 aqui. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Ou seja, aqui o Senhor fala que o mundo os odiou. E lá o Senhor fala que eles não pode odiar, não podia odiar os irmãos dele lá. Por quê? Porque lá eles não criam nele. Ou seja, eles faziam parte daquelas coisas. Só que aqui em João 17, a gente vai ver, a partir do 11, que ele está falando para aqueles que criam nele, né? Aí no 11 ele vai falar, eu já não estou mais no mundo. Olha só, participando dessas coisas, né? O Senhor. Mas eles estão ainda no mundo, ou seja, nesse sistema de coisas, né? Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, ou seja, participando ainda dessas coisas, não que o Senhor fosse conivente, mas ele estava inserido nessa situação, né? O Senhor ele diz, guardava-os em teu nome, ou seja, o Senhor estava separando eles, estava guardando eles no nome do Pai, né? Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Ou seja, qual que era a situação aqui em João 17? O Senhor estava falando que o mundo os odiava porque eles criam. E eles também, no versículo 18, aqui ele fala, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei. E quando a gente anuncia o evangelho, como o irmão falou, né, o evangelho traz luz, e a luz revela todas as coisas, aquilo que está nas trevas, né? É como o irmão leu lá em João 3, 18, né? Eles não vêm, amaram mais as trevas do que a luz, e não vêm para a luz porque as suas obras é má. Então, quando a gente anuncia o evangelho, né, muitos rejeitam o evangelho e até combatem o evangelho porque ele traz essa luz, né? E é interessante a gente ver essa diferença entre o versículo 7 do nosso capítulo e o versículo 14 aqui de João 17, né? Que o Senhor aqui em João 17, ele fala que o mundo nos odeia porque ele nos deu a palavra, né? E lá ele fala que o mundo não pode odiar eles, por quê? Porque eles não criam, não tinham a palavra. Eles não tinham a palavra neles. Então, eles estavam, por assim dizer, fazendo parte daquele sistema, como o irmão falou, né? A palavra mundo como sistema. Então, se eu estou de comum acordo com as coisas, eles não vão mexer comigo, vão me deixar em paz, né? É assim aquele cristão que quer ser politicamente correto, né? Ele deixa de, muitas das vezes, anunciar a verdade porque ele não quer ficar mal com os demais, né? Então, é muito interessante a gente ver essa diferença e também essa situação dos próprios irmãos do Senhor Jesus, incitando, né, ele a subir porque sabiam que os judeus queriam matá-lo. Até, irmãos.
Irmãos, acredito que felizmente o nosso horário chegou ao limite, né? Creio, como sugerido, que esse capítulo é bastante vasto, muito bom para nosso aprendizado. Sugiro que deixemos para a próxima quarta, né? Os demais versículos abaixo. O que os irmãos acham? Partido 10, irmão? Isso, meu irmão. Partido 10. Creio que bem bacana isso aí. Eu até postei aqui no comentário, né, referente àquela situação que o nosso irmão Reinaldo tinha falado sobre o mundo. Até deixei o link do Definições Doutrinais, que se os irmãos tiverem interesse, clicar no link e baixar, será de bastante proveito, né? Tem muita coisa que às vezes nós não compreendemos, né, por conta desse sistema religioso, mas, enfim, se nós nos exercitarmos, será bastante de proveito para a nossa vida. Então, mediante essa situação, nosso horário chegando ao fim, os irmãos fiquem à vontade, algum dos varões, se possível, poderia dar graça. Irmãos, vamos dar graça? Pai, nós te damos graças por novamente podemos aprender de ti, aprender da tua palavra, aprender mais do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos apreciar mais a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graças por essa forma que o Senhor nos proveu de reunião, nesse momento em que todos estamos passando, que está sendo muito difícil, mas que podemos desfrutar desse tamanho privilégio. O Senhor nos permite de desfrutar da tua palavra. Senhor, nós te pedimos pelos irmãos que por algum motivo não puderam estar conosco, que o Senhor possa prover tudo que seja necessário para suas vidas. Senhor, nós te pedimos por esse resto de noite, que o Senhor possa nos guardar no teu amor, na tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite. Até a próxima, manos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, irmãos. Com Deus. Boa noite. Deus abençoe. Uma boa noite, irmãos. Na paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Eu despeço aqui também. Um abraço. Abraço, irmão. Abraço. Vou pegar carona com vocês aí, viu? Boa noite a todos. Abraço, Wagner. Abraço para a Aline. Eduardo Vela. O Senhor os guarde. Já foi também. Pois é.